Fala galera do Curto-Circuito, beleza? Diego aqui, e de acordo com o índice do IQQ, mais de 90% dos técnicos ainda possuem dificuldade para ler e interpretar uma lógica em ladder, e é isso que a gente vai ver aqui hoje. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, que eu quero trazer muito mais conteúdo assim para você. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. A gente vai dar uma olhadinha aqui no programa de uma das enchedoras e entender o passo a passo da parte de enchimento, para a gente entender como funcionam alguns bits e explicar para você exatamente como ele funciona, como ele se comporta, tá? De acordo com ele é um bit fechado, um bit aberto, quando ele está recebendo sinal, quando ele não está recebendo, beleza? Então lá, vamos ao que interessa. A gente tem aqui, tá? Exatamente essa entrada aqui, tá? É a entrada 56, uma única entrada, e ela vai fazer esse diferencial de barril de 50 e barril de 30 litros, beleza? Então eu tenho uma única variável que vai fazer esses dois tipos de passos dentro do meu sistema. Como, Diego? Uma única entrada. Então aqui nesse momento a gente consegue ver que a entrada 56 ela está inativa, ou seja, eu não tenho sinal nenhum chegando na minha carta de CLP. Como eu entendo isso com base desse programa? Toda vez, tá? Exatamente esse programa aqui da Rockwell. Toda vez que eu recebo um sinal, tá? Que ele está dando condição de trabalho, esse cara aqui ficaria verde, tá? Ou seja, ele estaria recebendo um sinal, dando uma condição. Como eu sei disso? Olha a linha de baixo, tá? A mesma entrada, 5,6, com um tracinho verde aqui, beleza? Significa o quê? Que eu estou dando condição. Ele é um bit fechado. Então, nesse momento, ele está literalmente fechado. Como eu estou offline, eu vou dar um toggle bit aqui, tá? E ele vai alterar, tá? Agora, nesse momento, esse bit fechado, ele está aberto. Agora, quem está dando condição aqui, ó, o bit aberto que agora se encontra fechado. Então, o que eu preciso entender sobre isso? Toda vez, tá, que eu ver uma condição de trabalho, entender a condição de trabalho, significa que eu estou ali alterando os bits ali e entendendo como o funcionamento dele, certo? Então, independente se ele é aberto ou fechado, eu tenho que entender o funcionamento de cada um. Então, aqui, ó, seguindo nessa linha de raciocínio de cor, tá? Eu quero que você entenda olhando para o programa e entendendo ali esse raciocínio. Aqui, esse bit aqui, o B3 575, tá? Ele tá verdinho, certo? E ele é um bit fechado. Esquece que ele é fechado. Foca na parte de condição de trabalho. Ele tá aqui ativo, certo? Vamos pensar assim. Ele tá verde, ele tá ativo. Se ele tá ativo, ele tá me dando uma condição. Ele é aberto, ele é fechado, certo? Ele é fechado. Então, no caso, significaria pra gente o quê? Que o sinal dele, por ser um bit fechado, tá? Eu não tenho sinal nenhum na OTE dele, como ele é um bit interno. A única diferença é que nesse caso, nesse programa aqui, esse bit ele não tem uma OTE, ele só tem uma variável pra gente, que a gente consegue fazer a modificação no programa se a gente vai rodar para tempo ou contagem, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês. Vou dar um fim de aula aqui, tá? E ele só tem aqui 4 bits de funcionamento, beleza? Eu tenho aqui, ó, 2 bits, tá? Eu tenho um bit aberto aqui, outro fechado lá em cima, aí eu tenho mais um fechado aqui e outro aberto aqui. Eu tenho 2 abertos e 2 fechados. Eu altero esses bits literalmente só no programa, tá? Eu poderia ter uma chave ali com uma entrada onde eu conseguiria fazer essa alteração. Tanto para rodar barril de 50 e 30 por tempo ou contagem, né, mediante o medidor de vazão. No entanto, a gente preferiu fazer esse tipo de modificação interna, só a parte da automação fazer essa modificação, para o operador não ter esse controle, né, logo de cara, e não ficar alterando. Então a gente não sabia assim, exatamente como está funcionando. Então a gente tem esse mapeamento onde eu sei, né? Por mexer no programa, eu sei como cada máquina está funcionando, se os medidores estão funcionando, para fazer um mapeamento, porque poderia muito bem o medidor parar de funcionar, o operador vai lá, joga para tempo, não comunica nada, a gente está achando que está funcionando. Então a gente consegue fazer esse mapeamento, né? Então, assim a gente acha mais prático, né? Mas vamos continuar. Pensando nessa linha de raciocínio, onde eu tenho um bit aberto e um bit fechado, uma condição de trabalho, então eu tenho que olhar para o programa com essa maldade em relação ao funcionamento, certo? Então a gente vai focar aqui nessa linha aqui de cima aqui, certo? Vou tirar aqui, beleza? Vamos focar nessa linha aqui, que seria aqui uma condição, tá? Para o temporizador aqui no barril de 30, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó,
um bit fechado, certo? Que é o bit interno que eu consigo fazer a alteração dele. Só, olha, agora ele vai estar trabalhando agora por tempo, beleza? Então, botei um bit fechado aqui e eu tenho aqui essa seletora aqui, tá? A entrada 5, 6. Então, como a gente falou antes, eu tenho aqui dois tipos de trabalho dela, aonde eu tenho o contato, né, o bit interno aberto e o bit interno fechado. Ele só tem uma única descrição aqui, tá? Que é seletor de barril de 50, tá? Mas ele é o meu seletor de barril de 50 e 30. A diferença é que quando eu viro a chave e tiro o sinal do CLP, ele vira para 30. Então, uma única entrada, né? Eu consigo fazer essa alteração, né, dessa variável e conseguir fazer uma alteração no programa. Então, agora, quando eu viro a chave, que eu coloco ele para 50, ele manda 24 para o meu CLP. Essa entrada me dá uma condição de trabalho, né, habilitando o meu sistema para 50 litros, certo? Quando eu retiro o sinal, ele automaticamente ele vai pegar, vou dar um toggle bit aqui, vou retirar o sinal do meu CLP. Tirei o sinal, agora o bit aberto ele está literalmente aberto. Como eu não tenho mais sinal no meu CLP e eu trabalho também com bit fechado, agora a linha de baixo está dando condição, entendeu? O que muitas pessoas se confundem. Quando ela olha, né, para essa coloração verde, né, que é a condição de trabalho, ele já pensa, pô, tá recebendo 24. Não, não é assim, tá? Porque se for um bit fechado, ele não tá recebendo 24. Se ele tivesse recebendo 24, ele estaria exatamente assim, ó, ao contrário. Ele estaria apagado, tá? E não aceso. Porque ele recebeu 24 volts, ele muda a sua condição. Então, a alteração dentro do programa vem mediante, tá, a sinalização que ele vai receber, tá? O sinal, vamos trabalhar com 0 e 1. Ele recebeu 1 no CLP. O bit aberto, ele fecha. E o fechado, ele abre. Quando a gente olha para o programa, a gente vê essa modificação ali entrando. Então, independente da qual é a marca, tá? Qual é o software que você está utilizando, você vai ver que ele tem que fazer essa alteração, que você visualmente você vai ver quem está ativo ou não. Então a gente chama isso de condição de trabalho. Ele está dando condição de trabalho nesse momento? Não, ele não está recebendo 24 volts, ou ele está recebendo 24 volts. Beleza? E o que que ele faz, né? Como é que ele trabalha? Então, aqui nessa situação aqui pra gente, tá? Eu trabalho com tempo e contagem por medidor de vazão, tá? E esse cara aqui me dá essa condição de trabalhar nas duas pistas de enchimento, ou para 30 ou para 50 litros, correto? Aí quando a gente vem para cá, que é a parte de saída, né? Eu tenho aqui, ó, as contagens, certo? Em paralelo aqui, eu tenho aqui os bits aqui dos temporizadores, que são a contagem, tanto de 30 quanto de 50, tá? Aí ele dá aqui, ó, o T438 e o T472, ele vem para cá, certo? Ó, o T472 e o T438. Seguindo essa linha, eu ainda mantenho aqui ainda, tá? Ele tá até transversal aqui, para entender para onde ele está trabalhando. Então aqui, ó, eu fechei aqui o circuito porque, olha, independente da contagem, eu preciso ter a segurança que está contando certo. O que foi feito aqui? Eu coloquei aqui o sinal da entrada, né, de barril de 50 e barril de 30, né, bit aberto e bit fechado. Então, se eu estou trabalhando para 50, eu tenho que estar mandando um para CLP. Tendo isso como verdade, eu tenho que alimentar o T438 para terminar a contagem, certo? Vamos ver se está certo aqui. Eu já subi aqui. T438, ele está exatamente na linha do de 50 litros. Então, corretamente. Então, quando ele conta, tá? O tempo dele para barril de 50, contou, ele vai fechar aqui. É a mesma situação. O temporizador terminou a contagem. Esse bit que é aberto, pum, vai acender, dando uma condição. Esse cara já está aqui, ó, virado aqui para 50. Ele vai fechar aqui o circuito e vai alimentar aqui o B364, tá? Se eu vir aqui, vou dar um fim no B364, tá? Ele vai me dar algumas condições aqui. E eu tenho aqui, ó, esse cara aqui, que vai fazer uma alimentação também do preenchimento, tá? Tendo essa variável de acordo com o tempo, a gente vai ver que está trabalhando com o tempo aqui também. Então, só que o que mais me interessa é esse carinha aqui, tá? Subir só um pouquinho. Vamos fechar aqui. Quando ele abrir, tá? Ele vai ser alimentado, certo? Alimentei ele. Lembra que eu falei? Vou voltar para cá de novo, ó, pra gente dar uma olhada. Voltar para cá. Olha o ATL dele. Ele alimentou, certo? Tá alimentado. O que que ele faz? Se aberto ele fecha e fechado ele
abre, beleza. Então, quando eu vier para cá, vou voltar para cá, esse cara aqui, que ele é fechado, ele vai fazer o que? Ele vai abrir. E quem é que está no final dessa linha dele de condição? Aqui, ó, a minha saída 7,0, que é a entrada de produto. É uma válvula, tá? Que literalmente ela faz a entrada do produto dentro do barril, tá? O chopp. Então, automaticamente, quando esse cara abrir, essa válvula vai sair, que esse bit aqui ele vai entrar em zero, vai eliminar a saída dele, ou seja, ela não vai ter alimentação na saída e vai parar de alimentar o que? A eletroválvula. Automaticamente, né, a parte pneumática vai ocorrer uma mudança e vai fechar a minha eletroválvula, né, fechando o circuito da válvula, beleza? Então aqui eu preciso entender cada ponto desse, por quê? Ah, mas ele é um bit fechado, ele é um bit aberto, como é que ele funciona? Tem muita gente que se confunde. Exatamente nesse caso, se eu voltar para esse mesmo carinha aqui, ele tem um OTL e um OTU, tá? Ele trabalha com set e o reset. Quem vai eliminar esse cara, tá? Para ele voltar a ser zero lá em cima da condição para ele poder abrir a válvula. Tá aqui, ó, o U dele, tá? O reset. Ele tá exatamente nesse carinha aqui, ó, no T4, tá? 67 é um temporizador que ele tá até aqui na linha de cima, que ele vem em base dos contadores, beleza? Quando eu termino a contagem, aí ele passa um timezinho, aí ele faz o reset muito rápido, tá? E também por esse sensor do empurrador. Como eu tô ainda só em um cabeçote, tá? Porque isso vai variar. Eu tenho dois cabeçotes de enchimento, então eu tenho também que ele vai fazer o reset por onde? Por esse cara aqui, ó. Ó, empurrador Avante 500 cabeçote. Que é o empurrador? Lá eu tenho. Quando ele termina de encher, eu tenho que expulsar esse barril desse local. Então eu tenho uma parte pneumática onde ele vai empurrar, tá? O barril do local. E lá na frente eu tenho um sensor de avante desse empurrador. A partir do momento que ele avança, ele reseta, tá? Esse bit. E aquele bitzinho aqui, que ele tá fazendo o enchimento, se a gente voltar aqui para cima, volta para cá. Aqui, esse cara aqui vai voltar a ser zero, certo? E vai voltar dando condição. Ah, vai voltar com a entrada de produto? Não. Por quê? Porque antes dele tem outras condições de trabalho para poder fazer a alimentação de entrada de produto. Só que ele precisa entrar e sair. Então eu trabalho com set e reset do sistema. Sempre eu preciso entender como funciona, certo? Então voltando, recapitulando desde lá do início, tá? Estou trabalhando com 24 volts na minha carta. Vamos trabalhar com 0 e 1, beleza? Joguei 1 para o CLP. Vamos voltar para cá, ó. 1 para o CLP. Entrada 5.6 com bit aberto e entrada 5.6 aqui com bit fechado, beleza? Então, mandei 1 para o meu CLP. O que acontece com esse cara? O aberto fecha e o fechado abre. Vou tirar esse sinal do CLP. O que vai acontecer? O aberto vai permanecer aberto e o fechado vai permanecer fechado, porque eu não tenho sinal nenhum na minha entrada do CLP. Entenda isso, entenda como condição de trabalho. Mandei um CLP ou fechou qualquer circuito dentro do programa, tá? Esse cara vai alterar, tá, a sua condição de trabalho. Eu só preciso entender como é feita essa condição. Tá? Se ele vai ter um OTL, um OTL, um OTU, se é uma entrada, se é uma saída ativa, que isso acontece, eu posso utilizar uma saída ativa para fazer a alimentação de outras folhas também. Então, preciso entender que toda vez que aquele cara ele tiver uma alteração no programa, os seus bits irão se alterar, tá? E visualmente, tá? Eu consigo visualizar por aqui, onde eu sei que esse cara aqui nesse momento está dando uma condição de trabalho, que é um bit fechado. Se ele tivesse um ATL, um ATL, ele estaria fora. Esse cara aqui é um bit fechado, tá? De entrada. Então eu sei que eu não tenho 24 volts, eu não tenho sinal na minha carta de entrada. Esse cara também é uma entrada no CLP, tá? Entrada 310. Ele tá me dando condições de trabalho. E ele é um bit aberto. Então eu sei que eu tô chegando 1 no meu CLP. Esse cara aqui é um bit interno do programa, tá? Ele tá dando uma condição, então eu sei que a OTE dele, ou OTL, está dando uma condição de trabalho. Se eu vier por aqui, dar um fim de aula, eu tenho plena certeza que a OTE dele tá ativa. Verifiquei aqui, ele tá aqui em cima, vou dar um zoomzinho aqui, tá vendo? Tá ativa e eu sei exatamente como funciona.
Então, mapeando esses caras, eu consigo entender que ele vai estar ativo ou não dentro do meu sistema, apenas olhando e interpretando, sabendo em que ponto eu estou, para poder fazer a identificação, às vezes tirar uma falha e entender como é que ele funciona, tá? Então, eu sei que confunde às vezes em relação ao bit aberto, ao bit fechado, mandando um, não mandando um, como ele funciona, parece muito confuso. Quando você começa a entender como condição de trabalho, fica mais fácil o entendimento. Mandei um para o CLP, a minha condição de trabalho ela vai alterar dentro do programa, se ele é aberto ou se ele é fechado. Então você tem que sempre visualizar o programa como uma condição, tá? Qual vai ser a condição de trabalho que ele vai estar me dando mediante o sinal que eu vou estar mandando para ele, tá? Então isso aí são algumas situações, né, dentro de uma linha de produção, dentro de qualquer situação onde a gente está fazendo trabalho em cima de um programa, aonde eu preciso ter essa maldade, tá? Digamos assim, eu sempre chamo essa maldade de olhar e falar assim, olha, nesse momento tá faltando sinal. Aí o cara vira, abre o programa, muitas vezes, com certeza você já viu isso. O cara chega lá na tua linha, aí, ó, tá faltando sinal X aí. Cara, o cara resolveu rápido. Não, ele abriu o programa, ele viu a condição de trabalho daquela saída, visualizou aqui e viu, olha, para alimentar aqui a saída 70, tá? Tá faltando aqui o T4 33 aqui que não tá ativo, beleza? Então, ó, tá faltando isso aqui. O que que alimenta ele? Aí ele vem aqui em cima aqui, que alimenta ele é o B397 que ele não tá ativo. E assim vai. É uma linha puxando a outra. Eu tenho que ir entendendo o funcionamento para entender, tá, o porquê aquele final que não está funcionando. É como a gente faz uma análise para identificar uma falha. Eu verifico o último ponto, que seria o ponto de partida, porque ele está fazendo, se ele tem que movimentar algo, né? E qual foi o último passo que ele deveria fazer aquilo ali. Então, para aquela reação, eu tinha que ter uma ação anterior. Qual era a ação anterior que ele precisava ter para ele ter aquela outra reação? Entendeu? É uma questão de lógica. Então você precisa ter essa maldade de olhar para uma máquina e saber o que está faltando para ela iniciar essa ação nesse sistema, né? Ele ter essa reação do sistema. Então, toda vez que você chegar em qualquer máquina, chega e começa com o operador da máquina. Ela parou aonde? Qual o problema disso aqui? Beleza? O que ela precisava fazer nesse momento que ela parou? Ah, precisava ativar essa garra moduladora. Beleza. Então, o que ativa essa garra moduladora? Certo? Ah, é um sinal que deriva por conta de um sensor anterior que está no transporte. E é assim que funciona. Porque você tem que entender como funciona toda a base. Mas isso você olha para a máquina, né? E entende o passo a passo dela. Entendeu? Então, às vezes, é um sinal ativo direto. Ou um bit errado. Por quê? Um sensor piscou e ativou algo dentro do programa que não era para ser ativado naquele momento. Acontece, tá? É como eu falo. O programa, ele é burro. Ele não tá vendo o que está acontecendo. Então, se por acaso ocorrer qualquer tipo de defeito naquele sensor, que seja, e ele ativar um bit interno que não era para ativar naquele momento, a máquina perde o ciclo. Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado dessa aula. Já curte esse vídeo, compartilha com todo mundo. Se você não é inscrito, se inscreva agora, que isso vai ajudar muito o canal. E eu quero trazer muito mais conteúdo assim para você. Bom, essa foi a aula de hoje. A gente se vê na próxima.